e a nós. Deus abençoe. Quem comprou o texto, diga amém. Amém. Antes de lermos esse texto, quero ler um texto aqui. A gente já vai para isso aí, mas pode deixar sua Bíblia aberta aí no texto. Marcos capítulo 7, verso de número 34, diz assim: E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. Isso é, abre-te. Repita assim comigo: todas as vezes que eu olho para o céu, ou lembro dos céus, portas são abertas, ou alguma coisa é aberta. Agora vamos para o texto que agora o Senhor ministrou no meu coração. Você vai entender a conexão com esse muito conhecido texto. Lucas 15, verso de número 11, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu por eles. Repete comigo: por eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Verso de número 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como de um dos teus trabalhadores. Último versículo, que é o versículo de número 33 e 32, diz assim: Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Hoje a porta que vai se abrir é a porta para o perdido. Podemos assentar, por gentileza. Queridos, o texto que ora lemos é um texto muito conhecido de nós todos. Quem nunca ouviu esse texto ministrado, possa ser que já ouviu esse texto cantado. É bem verdade que o ministério de Cristo na terra foi um ministério muito curto. Jesus, por 30 anos, ele senta, aprende, cresce, e por 3 fala. A primeira lição que Cristo nos traz é que o mais importante não é estar em pé falando, mas estar assentado aprendendo. Glória a Deus. O problema é que quando Jesus prega em uma sinagoga em Nazaré, logo após a pregação de Cristo, ele lendo Isaías, de um ato profético, o pastor diz: E cumpriu-se hoje a profecia ao qual eu preguei. Diz o texto que ele se assenta na cadeira de Moisés, e alguns fariseus ficam incomodados. Me pergunte por quê? Porque eles estavam se assentando na cadeira que não pertenciam a eles. O embate de Jesus, a partir daquele momento, pastor João, foi só com os fariseus. Perceba que o tratamento de Cristo com as prostitutas, com os perdidos, era diferente do tratamento dos fariseus. Cristo, Mateus, não tinha pressa de levantar discípulo para pregar. Cristo tinha paciência para deixar os discípulos a ensinar. Cristo não chega, Johnny, e fala: Eu te chamei hoje, Pedro, como meu discípulo, amanhã já pega a Bíblia e vai pregar. Não, Cristo faz questão de falar: vocês vão sentar durante 3 anos, vão aprender e depois vão estar de pé ensinando. Cristo sempre priorizou pela palavra. Cristo sempre fez questão de fazer que os seus discípulos entendam a palavra. Uma vez, pastor Renato, Jesus estava com os seus discípulos e uma certa multidão. Jesus olha, e já sabendo o que ia fazer, pastor Leandro, olhou para os discípulos e falou: E aí, o que daremos para esse povo para comer? Tem dinheiro no caixa? Ele já sabia o que ia fazer, John. Aí Felipe fala assim: nem se nós tivéssemos 200 denários, comprando tudo isso de pão, não alimentaria essa multidão.
Aí alguém, André, sai do meio da multidão com um menino e diz assim: nós não temos, mas tem alguém que tem. Glória a Deus. Só que tem um porém aqui, me pergunte qual. André apresenta o menino, mas ao mesmo tempo parece que despreza o que o menino tem. Ele fala assim: tem este menino, ele tem 5 pães e quantos peixes? E ele diz assim: mas para que serve? Eu aprendo um negócio aqui, me pergunte qual de novo. Tem gente que não carrega o pouco que você carrega e ainda quer criticar o pouco que você carrega. Oh, glória! Quem era discípulo, quem tinha nome de discípulo, deveria atender a necessidade de Cristo quando Cristo pedisse pão. Mas na hora que Cristo precisou dos discípulos com pão, ninguém tinha. Aí Jesus olha alguém na multidão e fala assim: não preciso de nome, não preciso de credencial, eu só preciso usar o pouco que você tem. Jesus faz um milagre, e isso, pastor Leno, preocupa Jesus. Você vai entender o texto aqui. Isso preocupa Jesus, porque na hora que Jesus precisa de pão, os discípulos que andam com ele não tem pão. Aí Jesus pega o que o menino tem, alimenta toda a multidão, mas tem um processo antes da multiplicação. Me pergunte qual. Jesus agradece pelo pão, e diz o texto que antes dele entregar o pão para a multidão, ele entregou para os discípulos. Porque é Jesus dizendo assim: não adianta nada eu dar para o povo se os discípulos estão vazios de pão. É Jesus dizendo assim: eu vou se preocupar primeiro com quem anda comigo, porque não adianta nada a gente querer levar pão para quem está fora se o altar não tem ninguém que tem pão. Um exemplo, mais ou menos isso. É Jesus dizendo assim: deixa eu dar pão para os meus discípulos, sendo assim eles vão estar preparados. Olha isso daqui. Jesus sempre se preocupou em alimentar primeiro os discípulos. Diz o texto que todo mundo come os pães, sim ou não? E diz o texto de João que sobra. E quando sobra, os discípulos recolhem. Meu Deus, isso aqui é forte. 12 cestos, eu disse? 12. Cheios de pão que sobrou. Sobra pão, mas não sobra peixe. Palavra nunca vai faltar. Sempre vai sobrar. O interessante, pastor João, que enche 12 cestos, eu disse? Aí eu fiz uma pergunta para Jesus, me pergunte qual. Quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos, sim ou não? 12 discípulos, 12 cestos, significa que cada um carregava um cesto. Mas na hora que Jesus precisou de pão, só tinha cesto. Quem pegou isso aqui? É Jesus dizendo: não viva de credencial, não viva de título, certificado e nem de diploma. O que eu preciso é de pão. É por isso que Jesus está dizendo para alguém hoje aqui: eu vou atrás do perdido, porque às vezes nós achamos que o perdido está do lado de fora. Grande parte do ministério de Cristo missionário foi em busca dos perdidos. Jesus foi aonde ninguém queria ir. Jesus abraçou aonde ninguém queria abraçar. Jesus visitou aonde ninguém queria visitar. E isso trouxe um incômodo para os fariseus. Porque os fariseus, irmãos, ou seita abençoada, para não falar outra palavra. Uma certa feita, Mateus capítulo 23, Jesus dá um ataque direto aos fariseus e diz o seguinte para os discípulos: não faz o que eles fazem. Por quê? Porque com a boca eles pregam, mas o coração está distante. Com a boca eles pregam, mas não pregam aquilo que vive. Os fariseus gostam de trombeta. Os fariseus gostam de título. Eles não gostam de buscar os perdidos. E todas as vezes que Jesus ia no lugar dos perdidos, os fariseus eram os primeiros a criticar. E aqui eu quero entrar na história e no texto que Deus ministrou no meu coração. Perceba que o filho mais moço, ele chega ao pai com muita coragem e faz um pedido. Ele diz: pai, me dá parte da minha herança que me pertence. E diz no texto
que o pai repartiu entre eles. Isso me chama a atenção, meu amigo Ciro, porque quando o texto diz repartiu entre eles, está no plural, não está no singular. Mas uma pergunta eu fiz, me pergunte qual? Quem pediu herança? Não foi o mais moço? E por que o mais velho recebe? Quem pede é o mais moço. Mas diz o texto que o pai repartiu entre eles. E outra pergunta que eu fiz para Jesus: Jesus, existe herança em vida? Eu só posso deixar uma herança para os meus filhos após a minha morte. Então o mais moço, Dani, chega no pai, é mais ou menos dizendo assim: pai, eu quero que o senhor morra. Só que tem um porém: o mais velho também recebe a herança. Qual que é o mistério aqui, pastor Eduardo? É simples. O mais velho também queria que o pai morresse, só não tinha coragem de falar. Não. Oh, glória. Qual que é o mistério? Eu acredito, pastor João, o que mais machucou o pai não foi a ida do mais moço, foi conviver com alguém que queria que ele morresse, mas não tinha coragem de falar. Eu vou liberar a primeira palavra profética aqui. Assim diz o Senhor: queira do teu lado um inimigo confessado do que um amigo disfarçado. Ai, de candácia, de inimigo que não vê a hora de você cair, que não vê a hora de você desviar, para ser o primeiro aí para as redes sociais dizendo: tá vendo? Caiu, tá vendo? Pecou. É Deus dizendo: eu vou colocar os verdadeiros do teu lado, dentro da tua casa, dentro do teu carro. Difícil para o pai não foi conviver com a ausência do que foi conviver com alguém que queria a morte dele, só não tinha coragem de falar para ele. E outra coisa que eu observo nessa história, a história do filho pródigo, ela parece ser um pouco meio equivocada. Não pergunte por quê. Porque ela tem começo, tem meio, mas parece que não tem fim. O último versículo que lemos está o pai questionando o irmão mais velho, dizendo: é justo que nos alegrarmos. Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. A pergunta que eu fiz: Jesus, e o final da história não tem? Outra coisa também, que nós martirizamos o irmão mais velho. O irmão mais velho é um desviado, sim ou não? Mas pensa comigo, se você tivesse uma empresa junto com seu pai, montasse o seu negócio, de repente você tem aquele irmão mais cabeça dura, que gasta todo o dinheiro, o lucro dele na balada. Aí esse cara quebra a empresa, vai embora, deixa você na mão com o pai, você fica com o pai, levanta a empresa porque você guardou a economia, aí a empresa está levantada, está dando lucro, aí chega o mais moço, o pai coloca ele como gerente de novo. É justo? Hã? Amor, glória, né? Aleluia! Mas a gente condena, sim ou não? Então a gente precisa entender essa história. O mais moço recebe parte da herança, mas o mais velho também recebe. E ele já errou aqui duas vezes. Primeira, também quer que o pai morra, e como primogênito não repreendeu o mais moço, porque na hora que o mais moço pede para o pai a herança, dizendo: pai, eu quero que o senhor morra, o papel dele como primogênito era dizer: você está louco? O papel dele era dizer assim: você está querendo que o pai morra? Ali o mais moço corria o risco de ser apedrejado, mas não foi. Ele se omitiu, porque ele também desejava a queda do pai. Esse é o problema, irmãos. Cuidado com quem se assenta na sua mesa. Cuidado com quem visita. Alai, que mandará mandácia. Eu sinto Deus aqui no profundo. Cuidado com aqueles que só te aprovam, nunca te critica, porque os críticos a gente tem como invejoso, sim ou não? Os críticos a gente não quer do lado, a gente se incomoda com os críticos. Nós queremos os bajuladores, aqueles que aprovam tudo aquilo que nós fazemos, e nem tudo que fazemos significa que está certo. É por isso que Deus vai colocar os verdadeiros, e muitas das vezes ele vai falar assim: não vai, não faz, não mete a mão nisso, não entra nesse negócio. Deus vai colocar os sinceros do teu lado e vai tirar hoje os disfarçados. Ai, que mandácia! Eu sinto Deus aqui neste altar e eu quero liberar uma palavra profética para a vida de alguém. Não se assusta se alguém te bloquear. Não se assusta se alguém for embora. É
diabo? Ele espera um tempo, ele ajunta, espera um momento e depois sai. Porque tem gente que está assim. O diabo já vendeu a ideia para ele, dizendo que ele já não se enquadra mais na casa do pai. Meu Deus! Que a casa do pai é chata, cheia de regra, tem que fazer assim. Meu Deus! Tem que ser assim, não tem que vestir essa roupa, tem que ter essa conduta na igreja, também fora da igreja tem que ter essa conduta. Então tem alguém que acha isso chato. O povo de Israel, uma certa feita, também questionou e falou assim: quer dizer que eu tenho que andar só se a trombeta tocar? Quer dizer que eu tenho que andar se essa nuvem anda, se ela para eu paro? E meu livramento não tem? Eu não quero mais ficar sobre a liderança do homem mandando a minha vida. Eu quero seguir os meus passos. O que Deus faz? Tudo bem. Vocês não querem eu vou tirar meu time de campo. Só que o povo, quando decide tirar Jesus do barco deles, estavam no deserto. E o deserto é o habitat natural dos escorpiões e da serpente. É o habitat natural. Então o povo de Israel corria perigo, mas não foram picados, não foram mordidos, porque Deus estava no controle. Deus estava marchando dizendo assim: enquanto eu estou no barco de vocês, ninguém toca em vocês, ninguém calunia vocês, ninguém difama vocês, ninguém vai tirar vocês. Glória! O inimigo pode até fugir do lado, querer devorar, mas enquanto eu estiver no controle da tua vida, ninguém toca. E às vezes a gente acha chato. Deus parece que só me corrige, Deus parece que só me pune. Não quero mais essa vida não, porque o diabo nos vende uma proposta tentadora e momentânea. E diz o texto que ele pega o que tem e vai embora. Presta atenção, a herança só tem eternidade na casa do pai, fora dela uma hora acaba. E diz o texto que a crise não vem quando ele está com o dinheiro cheio ou com o bolso cheio de dinheiro. Não, a crise não vem quando ele está gastando. Não. Quando ele está com dinheiro, vem os amigos. Quando ele está com dinheiro, vem os oportunistas. Sua casa é cheia, seu celular não para de tocar. Aí o que diz o texto? Que Deus espera acabar para mandar a crise. Porque o dinheiro vai aproximar os falsos, mas a crise vai revelar os verdadeiros. Eu vou repetir. Porque enquanto você estava ostentando, o seu telefone não parava de tocar, tua casa vivia cheia. Aí depois que veio a crise, Pedro, Tiago e João, se tiver Pedro, Tiago e João, mas é Deus dizendo: valorize os que ficaram na crise, porque eu mandei ela para fazer a limpa. Olha isso. Enquanto ele tem dinheiro, tem amigo. Agora quando acaba, vai todo mundo embora. Todo mundo abandona. Ninguém fala mais com você. Aí diz o texto que ele vai trabalhar cuidando de pobres. E ele sente vontade. Ele não comeu aqui, não comeu. Diz o texto que ele sente vontade de comer a comida dos pobres. O pior dos piores é sentir vontade de não poder comer. Até o pior dos piores ele não conseguiu comer. Porque o diabo, ele nos vende uma ideia que fora da casa do pai é benéfico. Fora da casa do pai, tudo é bom. Ele vende aquele bolo de casamento para você, mas só que é um bolo que está envenenado. Você vai comendo, e chega uma hora que esse veneno vai fazer efeito. E eu tenho a autoridade de Deus para pregar aqui, e foi que nem a missionária ali do falou: tem uma guerra travada. Antiocomandácia. Tem gente que está esperando só o pastor falar um pouco mais grosso com ele para ele pedir a carta e ir embora. Tem gente que está só esperando alguma coisa do altar vir aqui para falar assim: está vendo em dieta, está me machucando, o que eu vou fazer lá? Aí Deus diz assim: não saia, oh glória. Tiribiti comandácia. Não vai, não fuja, porque o que eu tenho contigo é dentro da minha casa. Fora dela, é só crise. A certa feita eu fiz igual
Peguei uma depressão terrível. Todos os colegas, até mesmo de tribuna, me abandonaram. Ninguém me mandava uma mensagem dizendo assim: Eduardo, se você não voltar para a igreja, você vai para o inferno. Nem para isso me mandavam. Perdido, afastado, entrei no mundo das drogas, comecei a ir por uma balada, outra balada ali, e aquilo parece que é legal a priori, aquilo parece que é benéfico, aquilo parece que preenche, mas só no sábado. Depois no domingo você está chorando, depressivo, com saudade da casa do pai. Me perdi, profeta. E olha isso daqui. Aí eu tinha um Fiesta na época e eu entrei dentro do carro assim, depressivo, vazio. Falei assim: Deus, na casa da minha mãe tinha um ladeirão assim, ó, na onde minha mãe morava. Falei assim: nada me preenche. Tem dinheiro, tem amigo, tem um monte de contatinho, mas eu sinto saudade da tua casa. Eu vou ligar o carro e vou descer a ribanceira e vou tirar minha vida. Foi quando Deus bradou no carro e falou assim: eu ainda tenho projeto. Nenhum irmão ia até a mim, ninguém me evangelizava, ninguém tocou no meu celular, mas Deus foi até a mim e disse: eu ainda vou te levantar. Eu não tudo arrepiado aqui. Aí eu falei: Deus, ninguém vai me querer mais. Eu estou todo arrepiado. Não vou ter mais oportunidade. Chorando no carro. E Deus falou assim: ó, vou eu preparar tudo. Olha isso aqui. Fui pra balada com um amigo meu, de moto, tava muito louco de maconha. Bloqueei o cartão na porta da balada, eu falei: vamos voltar. Aí meu amigo, você sabe que é, tem uns atribulados, falaram assim: não, eu pago a sua hoje, depois você me dá. Vamos, nós já tá aqui, vai voltar, tá doido? Falei: então vamos, lá naquele. Aí eu entrei, muito vazio, depressivo, tinha falado com Deus uma semana. Aí de repente, irmãos, eu sei que ela não gosta que fala isso, mas eu preciso falar. Eita, glória! De repente uma morena, né? Linda, dando em cima de mim. Porque foi ela que deu em cima de mim. Já não queria mais, já tá com um monte de contatinho, tava vazio, eu precisava de Deus. Aí veio a Suede e falou assim: você sabe dançar? Você não dançar não. Vai pegar isso aqui. Aí na hora ela falou assim: ó, eu vou namorar com esse rapaz. Só que ela tinha ido no culto, meu Deus, aqui é forte. E Deus falou com ela assim: John, ela tinha um relacionamento, aí não deu certo esse relacionamento. Aí Deus falou assim: ó, o que eu tenho pra você não está dentro, está fora, eu estou trabalhando ainda. Eita, glória! Olha isso! Ficamos juntos, mas tinha tudo para dar errado. Aí ela falou assim: Deus, a pessoa que o Senhor vai me apresentar, ela tem que amar o Senhor acima de mim. E a primeira pergunta que ela fez para mim, uma vez afastadão, ela nem sabia que eu pregava, eu tinha apagado todas as fotos, velho, do Facebook, eu tinha vergonha. Apaguei tudo revoltado. Eu não sei como ela achou uma, velho. Eu de terno e gravata: você era pastor? Eu falei: não, meu irmão. Pregava. Ela falou: eu cantava. Ninguém foi naquela balada, mas o Senhor pagou o dia que eu ingresso e falou assim: ninguém vem, mas eu vi uma missionária hoje aqui. Ninguém vem, mas eu vi um pregador hoje aqui. Deus pegou na minha mão e na dela e falou assim: nunca mais vocês voltarão pra cá, porque a partir de hoje eu vou usar os... Deus está alertando alguém aqui. Deus não te abandonou. Pode todo mundo abandonar. Foi eu e a Suede, pastor Leandro. Eu ganhava muito bem na época e era ganhando. Deus fechou todas as portas, colocou a gente para dormir no chão, para que vender geladinho para pagar o aluguel. O pastor Leandro falou isso aqui, se me falar na terça-feira, é verdade. Às vezes as pessoas nos veem pregando, se vestindo bem, aí metido, mas não sabe a nossa história lá atrás. Não podia gerar, tentando
tentamos várias vezes ter filho e nada. Todas as vezes que fazia o teste, era uma tristeza que dava negativo. Aí uma certa feita nós foi para o monte, Deus fechou tudo. Aí nós foi para o monte e a Suede fez uma oração com Deus e falou assim: Deus, se o Senhor tem compromisso comigo, com esse moço, me dá a oportunidade de ser mãe. Aí tem uma roda de oração, não sei quem já foi para o monte aqui, tem aquela roda de oração que a gente agradece para descer. Eu nem ouvi a oração da Suede, pastor João. Aí o profeta falou assim: homem, coloca a mão no ventre da tua varoa. Você vai gerar. Você vai ser mãe. Resumindo, para você entender, Suede engravidou. Nós tentou 6, 7 meses e nada. Suede engravidou. Engravidou foi uma alegria, nem acreditamos, né, filho? Eu nem sabia o sexo do menino. Eu chamava o Samuel de Sara, que ela queria uma menina. Falava, né, a Sara, vai ser a Sara. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu não sei como eu estou falando isso aqui, mas preciso falar. 6 meses, 7 meses, pastor João. A Suede não sentiu o coração do Samuel, não sabia o sexo da criança e ele não se mexia. Ela foi no cara pré-natal e o cara maçom, anelzão de maçom, falou assim para ela: moça, a gente vai ter que interromper a sua gestação. Me pergunte por quê? Porque o seu filho está crescendo nas trompas. Isso aí saiu uma balada ruim e naquele dia eu ia pregar. E aí eu estava no altar, um profeta desse tamanho veio marchando na minha direção e falou assim: homem! Eu nem sabia o sexo do meu filho aí. Quem te prometeu foi eu. E para você saber que sou eu Deus falando, vai ser um menino, vai ser o seu sucessor e vai ser o meu profeta. Passou-se uns dias, acho que foi no dia seguinte, eu estava trabalhando, a Suede me liga desesperada: amor! Falei, o que foi? Eu senti uma dor forte e o menino mexeu. E Deus falou assim: ó, isso aqui é forte, hein? Não vai fazer chá de bebê porque eu vou dar tudo. Hoje o meu filho vai fazer 5 anos. Homem de Deus, se colocar funk ele não dança, mas coloca joguemete pra você ver, irmão. É Deus dizendo pra alguém aqui: se eu prometi, eu prometi. Amante ou comandasse? O cenário pode dizer que não. O cenário pode falar: não vai prosperar, não vai gerar, não vai ser ninguém. Mas para de olhar para o cenário, porque dentro do cenário Deus colocou uma chave dizendo: vai gerar. E o que você vai cantar. E não foi fácil. Tudo isso em São Paulo. Filho pródigo sai da casa do pai, está sozinho agora. Ele lembra da casa do pai. E olha isso aqui que forte. Ele sente saudade. Ele falou assim: ó, eu vou criar um discurso. E o discurso que eu vou fazer é: pai, eu não quero mais cargo, não quero mais posição, eu só quero sentar no último banco e sentir a sua presença de novo. É mais ou menos isso. Ele falou assim: pai, não sou digno de ser chamado de seu filho. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Me trata como um dos teus trabalhadores. Tá bom, mas não me tira da tua casa. Olha o texto. Ele faz um discurso, sim ou não? Mas diz o texto que ele faz um discurso e toma uma atitude. Senhor, não quer que você só fica falando. O Senhor quer que você haja hoje. Tem alguém que já está chorando porque Deus está falando com ele no profundo? Eu não vou nem apontar porque Deus já está falando face a face. Eu já sei do teu discurso. Se levanta porque hoje eu vou abrir as portas para te receber de novo. Você lembra lá atrás que ele pediu a morte do pai, sim ou não? No contexto histórico, ele deveria ser apedrejado naquele momento, jovem. Ele tinha que ser morto pelos trabalhadores do pai, porque a última imagem que tem que ser honrada até o final é a imagem de um pai. Quando você pede a morte do pai, você está pedindo a sua morte. Só que ele não morre apedrejado. Olha isso aqui. A casa do pai, geografia, o Renato me corrija, sempre ficava no alto. E só tinha uma porta, Mateus. Todo mundo passava por ela,
todo mundo entrava por ela, saía por ela. As casas dos trabalhadores ficavam na frente. A casa dos trabalhadores ficava na frente. A casa do pai ficava no alto. Olha isso aqui. O pai está na casa dele. O menino está vindo. Quando o menino está vindo, o pai se levanta e corre. Mas por que o pai corre? Me pergunte por quê. Porque, primeiro, um senhor de cabelo branco em Israel jamais poderia correr. Isso é vergonhoso para um ancião sair correndo. Mas só que tinha um porém ali, me pergunte qual. A vida do filho dele estava em jogo. Se ele passa pela porta, os trabalhadores iam lembrar: você desonrou seu pai, vamos matar. Aí o pai fala assim: eu vou passar vergonha, mas ninguém joga perto dele. Fala assim: eu vou abraçar ele, mas ninguém toca nele. É o que Jesus fez por mim e por você. Foi humilhado, foi cuspido, escarrado, levou a coroa de espinho, foi tido como maldito, mas ninguém mata ele, ninguém mata. Foi por você. Que vergonha, porque ele está correndo. Ninguém vai prestar atenção no filho. Meu Deus. Aí na hora, o que o pai faz? Está no texto. O pai abraça e beija. Repete comigo: o pai primeiro abraçou para depois beijar. Ah, por que isso aqui? Pai poderia já beijar para depois abraçar. Pai poderia falar assim: primeiro beijo, depois abraço. Mas diz o texto: primeiro abraço, para depois beijar. Tem um segredo aqui. Quando o pai abraça o filho, o único lugar que ele consegue beijar é o rosto. Em hipótese alguma, John, nos diz a história e a cultura, que alguém que é inferior ao seu senhor pode beijar no rosto. O servo tem que beijar ou no pé ou na mão. Só beija no rosto quem está no mesmo. Você lembra do discurso do mais moço falando assim: eu quero ser trabalhador? O pai falou assim: a unção que eu derramei não de graça. Pegou não? Eu não vou tirar. Não, eu só quero sentar no banco. Agora eu só quero culpar. Eu assim: na minha casa não. Eu te chamei como pregador, eu te chamei como levita. Se alguém vai fazer vídeo, eu não estou nem aí. Mas eu vou te devolver na mesa de... Aí, caramante, né? Glória! Aleluia! Vai dar mais assim: a unção que eu dou de mentira. Parece que as portas fechou. Foi quando Deus mais honrou ele a frente na agenda. Tudo novo. Aí Deus dizendo assim: na minha casa não vai ficar sentada. Eu sei que você está machucada. Eu sei que você está machucado. Mas é o pai dizendo: vou te usar de novo. O pai abraça e beija. É o pai dizendo: está no mesmo nível. Só que tem um porém, começa uma confusão terrível aqui. Me pergunte qual. O pai resolve dar festa. Posso falar isso aqui, pastor João? O mais moço errou, sim ou não? Errou. Fez tudo de errado, sim ou não? O pai fala assim: está no mesmo nível, vou dar festa. O pai não podia dar disciplina para ele? Hã? O pai não poderia colocar ele de banco, sim ou não? Mas o pai falou assim: eu vou dar oportunidade. E o que mata religioso é isso, irmão: não entender às vezes a vontade de Deus. Ele usa quem ele quer, levanta quem ele quer, faz do jeito que ele quer. Às vezes a gente faz pico, mas Deus assim: está comigo, está no meu controle. Às vezes alguém critica o pastor João, mas vai dar oportunidade, mas já é que assim: a casa é minha, eu faço o que eu quero. O pastor João é o meu administrador e eu vou levantar. Vai dar festa. Repete comigo: a festa que o pai dá chama a atenção de quem está de fora. O barulho da festa que o pai dá para ele chega aos ouvidos do irmão mais velho. Aí o irmão mais velho vê o barulho e fala assim: o que está acontecendo na casa do pai? Está errado. Não,
seu irmão voltou e o pai fez uma festa top. Aí ele fala assim, ó, olha isso aqui, irmão, guarda um detalhe do texto pra você depois não falar que é heresia. Olha isso aqui. Fala assim, ó, manda chamar o meu pai. Você percebe que ele não entra. Fala assim, chama meu pai que eu não vou participar dessa festa não. E ele questiona o pai e fala assim, pai, o que está acontecendo aqui? Já está errado de novo, porque quando um pai ou alguém de suma importância dá uma festa, ninguém tem que questionar. Se ele fala assim, é B, é C, pronto, acabou. E ele questiona o pai dizendo, o que está acontecendo aí? Aí ele fala assim, ó, seu irmão estava perdido e foi achado. Aleluia! Estava morto e reviveu. É motivo de nós se alegrarmos. Aí ele fala assim, pai, eu estou há muito tempo te servindo. O senhor nunca matou um cabrito, que é carne de pobre, para vir fazer um churrasco com meus amigos. E esse daí, que gastou o dinheiro dele com as meretrizes, o senhor quer dar festa. Sabe qual que é o problema? Me pergunte qual. Tem gente que não participa e ainda acredita que está participando. Olha, tempo de credencial não significa tempo de intimidade. Eu sirvo há muito tempo, eu dou dízimo, eu dou oferta, e o Senhor não me dá essa graça para pregar, o Senhor não me dá essa unção para louvar. Então assim, a mesa está cheia, pega quem quer, sabe qual que é o problema? Que ao invés de você vir pegar, você fica de fora, vai de graça. Ao invés de você vir pegar, participar, quer ficar de fora criticando, quem está gritando, quem está dando aleluia, quem dirigiu o culto, vem pra festa! Aí fala assim, ó, tudo que é meu, é teu. Ô, irmão, você vai na casa do teu pai, você pede licença para abrir a geladeira? Você pede permissão para sua mãe para comer alguma coisa? É o pai falando assim, ó, tudo que é meu, é teu. Qual que é o problema? O problema é que você tem acesso, mas você fica olhando quem está pegando na mesa. Aí acaba a história. Ele entra ou não entra? Não. E o que aconteceu com a história do filho pródigo? Cadê o final dessa história? É simples. O final da história do filho pródigo está no próprio capítulo 15, mas no começo. Presta atenção. Jesus está reunido com os pecadores e publicando dentro de uma casa. De repente vem os fariseus do lado de fora e fala assim, este que se diz filho de Deus come com os pecadores e os publicanos. Jesus, sabendo todas as coisas, ele se levanta da mesa dos pecadores e vai até a porta da casa e fala assim, deixa eu contar duas histórias para vocês. A primeira história que eu vou contar para vocês é simples. Quem de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma no deserto, não deixa as 99 lá no deserto e vai atrás da que se perdeu? Achando, convida os amigos, convida os vizinhos, coloca a ovelha no ombro e faz uma festa. 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrar. Não é na primeira caixa postal que ele desiste dela. Não é no primeiro bloqueio que ele não vou abrir mão. Ele vai até encontrar. E diz o texto que quando ele encontra, ele carrega a ovelha no ombro. Significa que ele não encontra a ovelha bem. Ele não consegue mais caminhar. Além de não desistir, ele fala assim, eu vou te prestar meu ombro, mas eu não volto para trás sem você. Vai estar comigo até o final. Não dói. Não preciso pregar isso aqui. Tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. Uma se perdeu, sim ou não? Ele deixa 99 no deserto. Depois ele fala assim, ó, vou contar outra história. O qual a mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende uma candeia, vai à casa com cuidado até encontrar. Depois que encontrar, chama as amigas e as vizinhas, dá uma festa porque encontrou a moeda perdida. Parece uma coisa banal, irmão. 10 moedas, perdeu uma. Ela não estava com grande parte, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela estava com a grande parte de moeda, ela poderia falar assim, eu perdi uma. Deixa pra lá, eu estou com 9. Vou correr atrás de uma que se perdeu, Johnny? Não tem lógica. Parece uma coisa que não tem nada a ver. Mas presta atenção. Uma moça em Israel já se torna uma mulher podendo casar com 12 anos.
E para ela casar, não é de qualquer forma. O cara tem que trabalhar e pagar um dote. Ele não pode pedir emprestado para o pai nem para a mãe. Ele tem que trabalhar e levantar o dinheiro para pagar o dote. E esse dote, em muitas das vezes, ela paga em dracma. Para quê? Para que, se caso o marido fosse para a guerra e não voltasse, a mulher pegava aquele dinheiro e voltava para a casa do pai, a fim de casar com o parente daquele moço. Então era algo de emergência. A dracma, ela é de prata. Repete comigo, a dracma, ela é de prata. Era como se fosse uma aliança. Essa não é, pastor? Aí colocava as dracmas, ela colocava na testa dela aqui, ó. Só que prata, irmão, para ela ter brilho, ela precisa ser trabalhada. Ela não reluz fácil, ela tem que ser polida. Se o noivo chega na casa e não consegue ver uma dracma porque ela vê no espelho, é mais ou menos o noivo chegando assim, ó. Ela está com as dracmas aqui, está trabalhada, está polida. Ele olha para ela e vê a imagem dele nela. É forte. Se ela deixa a dracma do jeito, de qualquer jeito, no puro, como que vai refletir a imagem do noivo na noiva? É por isso que ele fala: vós é minha imagem, você vê? Será que as pessoas estão vendo Cristo em você? Não vai doer, amor, isso é normal. Minha esposa pregar, eu gosto de pregar essas coisas. Mas quando Deus manda falar, eu preciso falar. As pessoas estão vendo a imagem dele em você. Nós somos noivas. E a imagem do noivo tem que refletir em nós. Então ela entra em desespero, ela fala assim: já pensou? Eu perdendo a moeda, como se ela perdesse a aliança, ia dar divórcio, Rodrigão. Ela acende a candeia. Ela acende a candeia e vai à casa. Uma casa escura. Mas quem é dona de casa sabe aonde deixou a vela. A gente pode até esbarrando, mas ela vai no lugar certo. Mas varão não. Mas espera Metropaulo ligar a luz de novo. Aí você não fala Metropaulo, não sei quem é Copel, né? Copel ligar. Mas a dona de casa não, ela sabe aonde deixou o fósforo. Ela sabe aonde deixou a vela. É mais ou menos dizendo assim, ó, toma uma atitude, porque você sabe onde tem um pouco de azeite ainda para acender aqui. Para de graça. Você sabe aonde você deixou um pouquinho de azeite. É Deus dizendo: um pouco que você tem, que eu vou fazer grandes coisas. O Pai tem uma alerta para alguém aqui: eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele vai te usar nessa terra. A unção que Ele deu a mão sobre a tua casa, sobre a tua vida, vai continuar. Tem alguém de camarote achando que você vai morrer no mundo? Vai nada. Hoje o Pai abriu as portas da casa dizendo: vem, vem, vem. Ele conta duas parábolas, sim ou não? Ovelha perdida e moeda perdida. A ovelha se perdeu fora de casa, porque elas estavam no deserto. Ele deixa as 99 e vai buscar o que se perdeu, meu amigo. A ovelha se perdeu fora de... Uma pergunta: o animal sabe quando está perdido, quando se desagarra do rebanho, sim ou não? Sim. Quando o animal está perdido, ele se desagarra da mãe e fica beirando ali, ó, chamando a mãe, sim ou não? Porque sabe que está perdido. A ovelha se perdeu fora de casa. Repete comigo: a ovelha se perdeu fora de casa. Porém ela já sabe que está perdida. Outra pergunta: a moeda se perdeu fora ou dentro de casa? A moeda sabe que está perdida? Jesus está na mesa com os publicanos e com os fariseus dentro da casa. Eles sabiam que estavam numa condição totalmente errada, não era digno de receber Jesus ali. Aí vem os fariseus do lado de fora e fala assim: esse come com pecadores e publicano. Percebe que eles não entram e nem Jesus sai para fora para ficar falando com eles. Ele fica na porta da casa. E o final da história do filho pródigo está aí. Aí Jesus fala para os fariseus: vocês vão entrar e vão comemorar porque eles estão arrependidos, ou vai ficar do lado de fora criticando? Vai ficar olhando a roupa que ela veio hoje. Glória que Ele não deu Aí Jesus dizendo assim: entra, porque nós achamos que o perdido é o filho pródigo. Na verdade, o perdido estava do lado de fora e não sabia que estava perdido.
Eu vou falar, vai doer, mas eu preciso pregar isso aqui. Muitas das vezes o pedido está dentro, não está fora. Perceba que o pastor perdeu a ovelha, foi atrás. A moeda perdeu a moeda, a mulher perdeu a moeda, foi atrás. O filho pródigo foi para embora e o pai não foi atrás. Me pergunta por quê? Porque o perdido não foi quem foi quem ficou. Sabe o que o Senhor está falando para alguém hoje aqui? Campanha é: abra-te. O Senhor está te dando uma oportunidade de você voltar de novo. Da mesma forma que o Senhor fez na minha vida e tem cuidado até hoje, Ele quer te dar a mesma oportunidade. Eu relutei com Deus para pregar essa palavra. Falei: Deus, quando dá um tempo eu não gosto de fugir do tempo. Mas Deus falou assim: é essa. Porque alguém fez um discurso hoje dizendo: Senhor, se o Senhor ainda lembra de mim, se o Senhor ainda me ama, fala comigo, me dá de novo uma oportunidade. E o Pai te trouxe nesta casa dizendo: é só você dar o primeiro passo, porque a mesa já está posta. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir por gentileza que a permissão do pastor Léo se coloque sobre os nossos pés. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra que hoje eu quero vos trazer é: a porta está aberta. O Pai não te abandonou. Ele quer colocar um anel no seu dedo. E parece que chega esse momento, eu falo porque eu estava afastado da presença, a gente acha esse momento mais chato. O momento do apelo, já vai falar que se eu não for para Jesus, vou para o inferno. Às vezes nós achamos que é o momento mais chato. Mas na verdade, relacionamento com Cristo é que nem um namoro. Você primeiro vai namorar, vai conhecer se vale a pena noivar e casar. Aí você dizendo assim: ó, eu quero colocar um anel no teu dedo, ele acha nova, mas eu quero te colocar já um coque e falar assim: você é religiosa e você não perca mais hoje. O Pai hoje está te convidando para um relacionamento. O que é um relacionamento? É colocar Jesus no barco e dizer assim: ó, Jesus, a minha vida está em suas mãos e o Senhor está no controle de tudo. E quando nós colocamos, isso aqui é forte, hein? E quando nós colocamos Jesus no controle da nossa vida, algumas pessoas vão começar a ir embora. E às vezes são pessoas que a gente não queria que fosse. Quando a gente coloca Jesus no controle da nossa vida, algumas pessoas vão começar a bloquear. Isso aqui é forte, jovem. Isso aqui é forte. Existem vazios que redes sociais não preenchem. Existem vazios que só nós e Deus sabemos. As pessoas nos veem assim, jovem, alegre por fora, mas não sabem dos nossos conflitos dentro. Não sabem como que é as nossas noites. Tem gente que dorme, mas tem outras pessoas que não dormem. Porque o diabo é doido para te matar. Mas o Pai veio hoje aqui dizendo: eu não desisto de você. Pode falar, pastor? Vai arrepiar. Você não tem noção do tamanho do amor do Pai por você. João diz assim, ó, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que amor é esse? Estou todo arrepiado aqui. Que não tem uma calculadora que consegue dar uma soma certa do tamanho desse amor. Que amor é esse? Que Ele atravessa essas paredes e vai buscar o drogado, a drogada, o afastado, dá um banho de graça e levanta. Todo arrepiado aqui. O Senhor visita o teu quarto hoje. E assim diz o Senhor: vai dormir em paz. Eu acalmo essa tempestade hoje. O diabo tem que entender que você tem um pai, não um padrasto não. Lamando rébias. Você é do altar e do altar eu te chamei. Lamando rébias. Fiz promessa e não abro mão.
jogou. Só entende um alcoólatra quem um dia foi alcoólatra. Ou só entende um homossexual quem um dia já foi do homossexualismo. Só entende um depressivo e já sentiu a dor da depressão. Eu estou arrepiado aqui. Assim diz o Senhor: essa dor, essa tristeza não é para te matar, é porque através do teu testemunho eu vou alcançar outras pessoas. Uma vez chamado para o altar, sempre para o altar. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente questiona, né, profeta? Oh Deus, tem alguém melhor? Tem alguém mais capacitado? Tem alguém mais preparado? Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu penso em acertar, eu erro. Amante ou era? Tirime de comandância. Mas assim diz o Pai para você: sinta-se abraçado hoje, porque eu te escolhi, te remi. Volte